A minha família sempre morou em área rural, a minha família morava numa fazenda. Eu, aos meus 4 anos, foi onde eu acabei perdendo a minha inocência como criança. E alguns trabalhadores daquela fazenda, passaram a abusar de mim, né. Não tinha exatamente o ato sexual, mas existia o me expor, né, a pessoa se expor para mim, e aquilo foi sujando a minha mente. Eu não me sentia mesmo com 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, eu não me sentia mais uma criança pura. Na minha adolescência, eu acabei me tornando uma adolescente problemática, né, uma adolescente que tentava de alguma forma, me curar. Então eu fui crescendo com esse problema mal resolvido, né, problema mal resolvido. Meu pai tinha problema com álcool, então eu não tinha uma família estruturada que pudesse me dar um apoio, né, eu não tinha onde buscar ajuda, eu não tinha quem pudesse me ouvir, quem pudesse me entender. Então eu passei às vezes eu me cortava, eu pensava em me matar. Aos meus 17 para 18 anos, eu engravidei e quando eu estava com 5 meses grávida eu descobri que ele me traía. E para mim aquilo ali foi acabou, para mim todo o sonho que eu tinha de ter uma pessoa que gostasse de mim. Eu resolvi ir embora, voltei para casa dos meus pais e eu falei assim: "Agora ninguém mais vai me machucar, ninguém vai brincar mais com os meus sentimentos". E eu passei a fazer o que os homens faziam, né, o que ele fez comigo, eu passei a fazer com uma outra pessoa. Então eu traía ele, né, ele saía trabalhar, eu saía com as minhas amigas, eu não me importava se eu tinha uma vida de casada, eu não me importava com isso. Para mim o que importava era eu estar bem, eu estar feliz. Só que logo depois eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. E ali foi onde é como se eu tivesse caído dentro de um buraco, e eu fui parar no hospital. E quando eu estava ali no hospital, em observação, tinha uma outra pessoa que estava ali, no mesmo quarto que eu. Ela também estava grávida, passando por uma situação também, mas ela estava indo na igreja. E ela me convidou, né, ela me entregou um convite de domingo e falou assim: "Olha", eu contei tudo o que eu tinha acontecido para ela, e ela falou assim: "Olha, se você quiser, né, eu posso te dar esse convite da igreja para você ir no domingo, você está precisando". E eu entendi que eu precisava buscar a Deus, né, então eu comecei a ir, né, comecei a frequentar as reuniões, mas eu não me entreguei de verdade. Eu ainda decidi fazer do meu jeito. Depois do nascimento da minha filha, eu acabei conhecendo outra pessoa. Então eu coloquei ele em primeiro lugar e decidi colocar Deus em terceiro lugar, não era nem em segundo, porque eu pensava nele, em mim e depois nas coisas de Deus. Mas era um relacionamento muito conturbado, de muitas brigas, de traição. Eu nunca tive agressão física, mas eram agressões verbais, né, que me machucava muito, eu machucava ele também. Então ali a gente decidiu colocar um ponto final no nosso relacionamento. Num dia que eu estava assistindo, né, o filme de madrugada, porque eu não conseguia dormir, eu tomava até alguns remédios para conseguir dormir, porque eu não conseguia mais dormir. Mudando de canal, caiu na programação da igreja. E logo mudei, eu não quis ouvir, porque eu sabia que eu precisava realmente entregar minha vida para Deus. E o Espírito Santo falou comigo naquele momento, mesmo eu mudando de canal. O Espírito Santo falou para mim: "Você está envelhecendo. E se você morrer hoje, para onde a sua alma vai?". E eu sabia para onde a minha alma ia. Eu sabia, porque eu sabia que eu não estava obedecendo a Deus. No dia seguinte, quando eu fui trabalhar, eu não pensava, em realmente me decidir com relação a Deus. Eu tinha ouvido Deus falar comigo no dia anterior, mas eu não aquilo ainda não estava decidido dentro de mim, a me entregar por completo. Só que uma outra pessoa que trabalhava comigo, ela percebeu que eu não estava bem, né, porque dava para ver.
E ela veio e falou para mim assim: Tatiane, eu não sei pelo que você está passando hoje, mas eu sei que Jesus é a solução para todos os nossos problemas. E naquele momento foi como se eu recebesse uma força. E naquele mesmo dia, depois que eu cheguei do trabalho, eu fui para a igreja. E nem estava tendo reunião, mas eu cheguei e conversei com o pastor. Expliquei para ele o que estava acontecendo. E eu falei: pastor, o problema não são as pessoas. O problema não é quem abusou de mim. O problema não tá no meu ex-namorado. O problema tá em mim. Eu falei: eu preciso mudar. Ele falou assim: o seu pensamento está correto. Você precisa mudar. Você precisa buscar Jesus. E eu comecei ali a minha caminhada com Deus. E eu passei a fazer tudo para agradar a Deus. Eu excluí pessoas das minhas redes sociais, pessoas que não agregavam na minha fé, amizades que me afastavam de Deus, eu excluí tudo. Fui atrás das pessoas que eu tinha me machucado, inclusive esse meu ex-namorado, eu pedi perdão. Pedi perdão para as pessoas que eu tinha machucado, pedi perdão para minha família, porque devido a todas as situações que eu tinha passado em toda a vida, às vezes eu gostava que as pessoas sentissem pena de mim. Eu gostava que as pessoas me vissem como vítima, né? Eu gostava daquele lugar. Eu mostrei para todo mundo quem eu realmente era. Eu falei: eu sou assim, eu fiz isso, e pedi perdão para essas pessoas. Falava para Deus que eu não queria nada desse mundo, que eu só queria buscar receber o Espírito dele. E num domingo, eu saí da minha casa, decidida a me entregar 100% para Deus. Eu já tinha me batizado nas águas, eu já tinha largado todos os vícios que eu tinha largado as amizades, eu tinha largado tudo. Quando começou a reunião, eu já estava, era como se eu sentisse que eu estava acima da igreja, que eu já estava no céu falando com Deus. E começou a busca. Quando começou a busca, eu lembro que o pastor falou para mim não, para todos, né, falar que amava a Deus. E eu fui bem sincera com Deus. Eu falei: Deus, eu não amo o Senhor. Eu não amo o Senhor. Eu quero amar o Senhor de verdade, mas eu quero que isso saia do fundo da minha alma. Eu não quero amar o Senhor só por falar. Eu quero amar de verdade. E ali eu falei tudo que eu tinha feito, tudo que eu era, quem eu era. E eu lembro que eu falei: Deus, eu sou tão leiga, meu Deus, que eu nem sei o que significa a palavra misericórdia. Mas eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim. E nesse momento, Deus só falou uma palavra. Só foi uma. Mas foi o suficiente. Deus falou pra mim: acabou. Acabou a minha filha. Porque até então, antes de receber o batismo com o Espírito Santo, antes de conhecer a Deus, eu vivia numa busca sem fim. E ali eu vi que realmente eu tinha alcançado tudo que eu busquei a minha vida toda. E eu saí de lá tão feliz. Eu fui, acabou a reunião, peguei na mão do pastor, falei: pastor, eu recebi o Espírito Santo. Falei para os obreiros que já me conheciam, né? Eu recebi o Espírito Santo e eu fui tão feliz para minha casa. Foi a única coisa de valor que eu tive na minha vida toda. E eu continuei, né? Depois que eu conheci a palavra de Deus, tudo mudou. E numa situação que eu estava no meu horário de almoço, né, buscando ali, falando com Deus, eu gostava muito de uma música que tocava. E uma vez eu estava ouvindo louvor e logo no refrão mesmo, sabe? Que aquela música falava assim: Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a
sua testemunha onde eu for. E a menina olhou para mim e ela falou assim: isso aconteceu com você, não foi? Eu falei: sim, eu recebi o Espírito Santo. E foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Todo mundo precisa conhecer o Espírito Santo. Eu falei de Jesus para ela. Até hoje eu falo de Jesus para ela. E a partir dali é como se a minha vida começasse. Tudo passou a mudar na minha cabeça. A minha mente era diferente. Eu me sentia exatamente como uma criança que eu não fui lá atrás. O que eu tinha perdido, Deus restaurou. Deus restaurou. Eu passei a viver como uma criança na presença de Deus. Tudo para mim passou a ser limpo, puro, novo. Deus restaurou isso em mim. Deus me deu um novo coração. Hoje eu sou educadora da escola bíblica infantil. Eu ensino outras crianças a palavra de Deus. E aquilo que eu não tive quando eu era criança, hoje eu dou. Hoje eu dou carinho, hoje eu dou a palavra. Eu tenho a sabedoria que vem de Deus para poder ensinar essas crianças. Eu sou casado, eu tenho a minha família abençoada, eu tenho paz na minha casa. Toda a vida que um dia eu quis ter e que eu não tinha, Deus hoje me deu. Deus me deu a verdadeira vida que eu busquei todos esses anos. Hoje eu recebi. A minha maior alegria é ter um Deus e um Pai presente todos os dias.